Olha só, gente, a gente vai dar continuidade aqui no nosso próximo assunto. Vamos ao vivo agora conversar com o Jacir, não é? O Jacir que vai chegando aqui para falar de um assunto importante que a gente mostrou, né, por 30 dias o terminal, né, a Trading Agrícola Cargill, lá em Santarém, no Pará, foi ocupado por indígenas que protestaram contra os riscos socioambientais das obras de dragagens no rio Tapajós. O governo voltou atrás, revogou o decreto 12.600, que prevê então a inclusão de rios amazônicos, né, Tapajós, Madeira e Tocantins, nesse Plano Nacional de Desestatização, que facilitaria então a concessão de hidrovias e obras de dragagem. Sobre esse assunto, então, a gente vai conversar com Jacir Costa Filho, vice-presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Muito boa noite, bem-vindo, Jacir. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é todo nosso. Vamos lá, licitação suspensa, depois desse episódio que a gente comentou aqui, né, da invasão dos indígenas. Enfim, o terminal ele é importante para a exportação de soja, milho e a revogação congela esses planos dessa expansão logística, né, da empresa. Qual o impacto, né, logístico aí para o agro? Primeiro, como você disse, Simone, esse episódio é um episódio lamentável, né? Porque através da violência, ocupação dos indígenas, uma depredação de um terminal de uma empresa muito importante no agronegócio mundial, como a Cargill, uma empresa que tem investimentos aqui no Brasil há muitos e muitos anos, e fez com que o governo recuasse de um decreto, que é um decreto muito importante, é uma ação louvável do governo, e essa revogação ela traz um sinal preocupante sobre como o Brasil lida com projetos estruturantes de infraestrutura. É importante a gente esclarecer que o decreto não autorizava obras imediatas nem privatizava rios. Ele permitia a realização de estudos técnicos, ambientais, logísticos, para avaliar uma possível concessão das hidrovias. Ou seja, o Brasil decidiu interromper o processo antes mesmo da fase técnica avançar, antes mesmo da gente saber as implicações econômicas, as implicações ambientais, ou o que seria necessário para mitigar qualquer dano ambiental, o que a gente teria condições de fazer para que a gente pudesse fazer o transporte através desses rios, né? Como nós sabemos, o Brasil é uma potência agrícola global, mas continua dependente do transporte rodoviário. Mais de 60% das cargas, Simone, ainda são transportadas por caminhões, o que eleva custos, aumenta as nossas emissões e reduz a nossa competitividade, porque é o transporte mais caro que existe quando comparado com ferroviário ou com hidroviário. Dados apresentados recentemente pela CNA mostraram que a soja exportada pode sair por cerca de US$ 126 por tonelada, quando depende majoritariamente do transporte modal rodoviário. É muito. Para um produto que custa a nível internacional US$ 300, US$ 400, realmente é um custo muito significativo. E isso tira a competitividade do Brasil. E quando tem integração com ferrovia, o custo cai também de uma maneira significativa, em torno de 20% a 25%. Quando se inclui a hidrovia nessa equação, o preço pode cair ainda mais, pode chegar em torno de US$ 100 por tonelada. Só para ter um exemplo, nos Estados Unidos, com o uso do rio Mississippi, o custo chega a aproximadamente US$ 67 por tonelada. E é importante lembrar que 90% das exportações agrícolas americanas passam por esse rio. No Canadá, por exemplo, os rios São Lourenço e Mackenzie trafegam cargas por mais de 7.000 quilômetros, atravessando terras indígenas, e dão competitividade para os produtos canadenses para exportação e também para importação para suas indústrias, trazendo produtos mais competitivos para a sua indústria. E, voltando ao Brasil,
o Arco Norte ele reduziu em cerca de 1.000 quilômetros a distância de escoamento de grãos em relação aos portos do Sudeste, Paranaguá, o Porto de Santos, principalmente. E essa diferença pode representar em torno de R$ 100 por tonelada transportada, ou seja, em torno de US$ 20 por tonelada. Nós estamos falando aí em bilhões de reais por safra. Do nosso ponto de vista ambiental, o debate também precisa ser feito com equilíbrio. O transporte hidroviário é um dos modais mais eficientes em termos de emissão por tonelada transportada. São menos caminhões nas estradas, que significa menos diesel queimado, menor intensidade de carbono e também menor risco de acidentes. Nós vimos o número incrível de mortes nas nossas estradas, transportando cargas, além do enorme custo que tem, é, que isso tem. Isso não elimina a necessidade de estudos ambientais. É importante que se tenha a, a consulta prévia às comunidades indígenas, cumprir todas as obrigações legais, é importante avaliar os possíveis impactos socioambientais, mas uma diferença importante que tem de ser colocada é também o aspecto econômico e desenvolvimento do país. É isso que é o ponto que está faltando, nós enxergarmos dessa utilização do uso dos nossos rios para transporte de carga, assim como existe na Europa, assim como existe nos Estados Unidos, como existe no Canadá. Você vê na Europa o rio Danúbio, o que transporta de cargas, o que faz com que que se dê competitividade tanto às exportações, como eu disse, também como as importações. A China está fazendo um programa importantíssimo e integrando os portos, ferrovias e também o transporte através dos seus rios. Isso é uma coisa que nós temos de ter em mente e aproveitar os rios amazônicos, porque tem enorme potencial estratégico. E o transporte pelos rios da Amazônia vai minimizar a ocupação da floresta, porque quando você transporta por estradas, você constrói postos de abastecimento, aí surgem cidades ao redor da rodovia, enquanto com os rios, não, o rio vai de um ponto a outro, e isso faz com que a gente tenha, vamos dizer, a necessidade e o menor estímulo à ocupação da floresta, o que também é um ponto bastante importante. Então, cancelar esse decreto não resolve o desafio logístico do Brasil. Ele só adia uma discussão que, inevitavelmente, vai continuar existindo e, infelizmente, nós só estamos perdendo tempo com isso. Vai adiar a discussão e essa conta ainda fica para o produtor brasileiro, porque a gente sempre está mostrando aqui, não é, Jacir, o problema das estradas, não é? As longas filas, a última que a gente mostrou aqui, fila de 25 quilômetros aí, né? Os caminhoneiros todos parados, esperando o momento de poder chegar até o porto para fazer a liberação aí de toda a carga, né? No caso aqui a soja, ou seja, essa conta ainda fica para o nosso produtor. Não só para o produtor, também como para o consumidor, né? Porque quando você desestimula a produção, devido ao alto custo, você está restringindo a oferta. E a gente sabe que dentro do conceito de oferta e demanda, quanto mais oferta nós tivermos na nossa produção, mais nós teremos preços competitivos. Então, isso também prejudica o consumidor brasileiro, que poderia estar pagando menos por sua alimentação, porque o estímulo à produção leva inevitavelmente primeiro a você tentar vender no mercado interno, porque o mercado interno sempre é o mercado mais rentável, porque você não tem o transporte marítimo para chegar no ponto de consumo.
E aí, nós estamos aí também afetando a nossa população. E um ponto também que eu gostaria de lembrar é que é uma questão, parece que o Brasil insiste em perda de competitividade. Paralelamente a esse problema da hidrovia que nós vimos aí com a invasão ao terminal da Cargill, nós também vimos no mesmo tempo o TCU questionando a Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai integrar a maior região produtora de grãos do Brasil com o porto de Miritituba, no Pará. Isso vai na contramão. Nós temos, Simone, que buscar ganhos de produtividade e dar maior competitividade aos nossos produtos, pois o mundo está cada vez mais protecionista e nós temos de ter cada vez mais preços competitivos. Pois é, não é? E com safra cada vez mais recorde, o Brasil precisando escoar, você falou aí, pode afetar a produtividade, não é? Com essa logística toda. Jacir, muito obrigada por essa conversa hoje aqui, a análise em relação a essa situação, viu? E até a semana que vem. Até a semana que vem, é um prazer falar com você, Simone. Prazer é todo nosso. Tchau, tchau. Boa noite, Jacir.